Vocês estão vendo as trocas de ministro nas últimas semanas, não estão? Os doidos estão todos caindo. O Ernesto Araújo, por exemplo, ficou ali andando muito perto da borda da Terra plana e caiu. Olá pessoal, como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Eu sei, eu estava emocionada nos últimos dias porque o Brasil tá difícil para todo mundo, mas eu vou retomar o meu tom. Aproveita, você já se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos e deixa o seu like. O vídeo de hoje vai começar com um alerta, e é um alerta para você, amigo, amiga bolsonarista que tá por aqui, talvez por um engano, mas tá por aqui. Vocês estão vendo as trocas de ministro nas últimas semanas, não estão? Os doidos estão todos caindo. O Bolsonaro, como a gente antecipou aqui, tá largando todos os amigos dele sozinhos. Vocês ficam aí pagando de doido nas redes sociais, achando que o Bolsonaro tá fechado com vocês. Fiquem de olho. O Ernesto Araújo, por exemplo, ficou ali andando muito perto da borda da Terra plana e caiu. Até o ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo e Silva, foi demitido pelo presidente na data de ontem. A gente está gravando esse vídeo ainda na segunda-feira, mas vocês estão vendo na terça. Então, para vocês, ontem. Um pouco mais cedo, como vocês viram, caiu da borda da Terra plana o ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, aliado de primeira hora, amigo de fé, irmão, camarada do presidente Jair Bolsonaro. Dizem que ele pediu para sair, né? O choro nos corredores de Brasília tá ensurdecedor. Brincadeiras à parte, poucas pessoas nesse governo eram tão unanimidade quanto Ernesto Araújo. Como assim? Unanimidade? Pois é, uma unanimidade ruim. O homem era horrível no trabalho dele. Já faz um tempo, aliás, que a batata do Ernesto tá fritando. Na semana passada, a gente chegou num limite. Os presidentes da Câmara, o Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, resolveram subir o tom contra o presidente Jair Bolsonaro, outra coisa que a gente já antecipou que aconteceria na coluna da Folha. Os presidentes da Câmara e do Senado aceitaram participar daquele comitê de enfrentamento à Covid, né, que veio um ano depois do começo da pandemia? Pois é. Mas ficou claro que o espaço do presidente para sua falta de ação e para o negacionismo habitual está diminuindo. O Arthur Lira, aliás, mandou um recado muito claro. Ele disse que estava apertando um sinal amarelo, disse que tudo tem limite. Começou a falar em responsabilização e mandou aquela frase que todo mundo ouviu: os remédios políticos no parlamento são conhecidos e são todos amargos, alguns fatais. Eu reconheço uma ameaça quando eu vejo uma, vocês não? O Brasil passa pelo pior momento da pandemia, as vacinas estão chegando a conta-gotas, os hospitais estão ficando sem insumos e sem remédios, não tem mais UTI em boa parte dos estados do país, não tem chance da economia se recuperar antes da gente lidar com isso. E aí o Bolsonaro fica entre a cruz e a caldeirinha. Nessa conversa de rearrumação entre os chefes dos poderes, ficou claro que não tinha mais espaço para o Ernesto Araújo no Itamaraty. E isso porque uma política externa bem feita teria sido muito importante no enfrentamento da pandemia no Brasil. A gente poderia ter negociado a compra de vacinas, poderia garantir a importação de insumos e remédios. A gente poderia estar melhorando a nossa imagem lá fora e acalmando os investidores. E a gente está fazendo o inverso de tudo isso. Não foi nada disso que aconteceu na nossa política externa no último ano. O Brasil está com dificuldade de importar da China e da Índia, dois parceiros com quem a gente sempre teve uma interlocução facilitada. A gente não está tendo diálogo produtivo com os Estados Unidos e a gente não teve esse diálogo nem com a antiga administração Trump, que era amiga do Bolsonaro, né? Trump, I love you. Enfim. Só o Bolsonaro amava o Trump, né? Porque o Trump não fez nada pelo Bolsonaro. A gente não teve e a gente não está tendo com a nova administração Biden. Vamos lembrar aqui que os Estados Unidos devem ter milhões de doses de vacina sobrando quando eles acabarem a campanha de vacinação deles nos próximos meses. Era pra gente estar negociando com eles. Mas o Brasil, que já foi um ator importante da diplomacia mundial, hoje em dia é irrelevante, ou pior ainda, é visto como um vilão. Quem teve que falar com o Biden, né, sobre essas vacinas que vão sobrar foi o Lula, dando entrevista para a CNN, para a Manpur. Vamos continuar. Se o Ernesto Araújo não estava fazendo o que ele tinha que fazer, com o que ele estava ocupando os dias dele, né? Porque, enfim, tem que fazer alguma coisa ali para botar no timesheet. Estava se metendo em briga com o embaixador da China no Brasil para defender o deputado Eduardo Bolsonaro. Estava chamando o coronavírus de comunavírus. E olha
que a China é o nosso principal parceiro comercial. A relação deles era tão ruim que o Ernesto ficou de fora das negociações para destravar a importação de vacinas para o Brasil no início desse ano. Ou seja, o chanceler Ernesto Araújo não estava servindo para muita coisa do ponto de vista prático, estava só atrapalhando. Nossa, quem será que parece com o Ernesto Araújo? Será que é o presidente da República? Meu Deus. Mas mesmo assim, o Ernesto era importante para o presidente Jair Bolsonaro, porque ninguém gosta mais de um puxa-saco do que o Jair Bolsonaro. A retórica ultra-ideológica do chanceler pegava muito bem nas redes bolsonaristas, e vocês sabem que o Bolsonaro também adora uma rede social. É puxa-saco e rede social, mistura perfeita, só que a gente está percebendo que o Bolsonaro já está começando a entregar os anéis para não perder os dedos. Não tem ideologia que segure. O Bolsonaro está dando sinais de que vai fazer concessões mesmo se isso custar os seus apoiadores mais leais. Não é a primeira vez que Bolsonaro trai os seus apoiadores mais leais, não é verdade? Mas vamos fazer aqui retomar um passado agora, mais recente. O Pazuello caiu. O deputado Daniel Silveira não recebeu nem um aceno de solidariedade, uma palavra de apoio. O presidente ficou calado e deixou o seu aliado ser preso ali, tranquilamente. Depois, claro, ele foi fazer declarações golpistas para as redes dele, mas na hora do vamos ver, não ajudou nadinha. E eu fico pensando aqui, tá muito difícil ser bolsonarista, né? Pazuello, Daniel Silveira, agora o Ernesto, tá muito frustrante. Você fica pensando, o bolsonarista lavajatista, ele teve que mudar de ideia com relação à Lava Jato. Por quê? Teve que comemorar o fim da operação. Bolsonaro e Ciro Nogueira ali, morte à Lava Jato e tal. O bolsonarista que nessa esteira era contra o foro privilegiado, preocupado com o combate à corrupção, com a fuga dos poderosos, ele teve que mudar de ideia. Ficou a favor do foro privilegiado porque a gente precisava o quê? Ajudar o Flávio, né? O bolsonarista que adorava o Sérgio Moro, agora tem que achar que o Moro é um traidor. Tá muito difícil. Eu vou falar pra vocês que do jeito que a coisa vai, já vocês bolsonaristas vão ter que tatuar o nome de deputado do Centrão como prova de amor, viu? Na prática, o que o Bolsonaro está fazendo é um acordo, um grande acordo nacional com todo mundo, com o Supremo, com tudo, para relembrar o passado. Nas redes ele finge que segue com o discurso ideológico, os acenos golpistas continuam, mas agora ele está fazendo evento de máscara, finge que nunca foi anti-vacina. Teve um ato falho ali na live de quinta-feira, né? O movimento contra a vacina, as medidas contra a vacina começaram há muito tempo, pois é. Bolsonaro está tentando manter o máximo que ele consegue de controle, mas não está fácil para ele. Ele está com pouquíssimas opções. Além da gestão desastrosa das relações exteriores do Brasil pelo Ernesto Araújo, o Ernesto era um ministro muito fraco. No final de semana, foi publicada uma carta assinada por mais de 300 diplomatas acusando a política externa atual de causar graves prejuízos para as relações internacionais e à imagem do Brasil, e pedindo a saída do Ernesto. Recentemente também publicaram uma carta com centenas de assinaturas de empresários e economistas falando sobre a gestão do Bolsonaro na pandemia. O pessoal está começando a fazer alguma coisa além da nota de repúdio. Enfim, o Ernesto não tinha um apoio nem dos seus próprios subordinados. E é mais fácil demitir o ministro de Relações Exteriores porque normalmente esse é um cargo mais técnico. O Itamaraty tem um orçamento pequeno em relação a outros ministérios. Então, o chanceler não costuma ter padrinhos políticos importantes. O custo de demitir não é tão grande. E aí, o Ernesto rodou. Imagina se a gente ia ver uma humilhação pública de um ministro mais forte numa sabatina no Senado Federal, como a gente viu no final da semana passada com o Ernesto. E ele só se enfraqueceu mais quando ele resolveu brigar diretamente com a presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, a senadora Cátia Abreu. Como a gente sabe, os bolsonaristas adoram uma rede social, então o que o Ernesto fez? Foi pro Twitter e tweetou fazendo ilações sobre a relação da senadora Cátia Abreu com a China, o que foi rapidamente pescado pelas redes bolsonaristas, que começaram a replicar a ideia de que haveria alguma relação escusa entre os senadores críticos do chanceler e a China. Essa situação causou muito incômodo no Senado e, em bom português, os senadores ficaram bem pistolas e a solução, o resultado disso, a gente viu, Ernesto foi-se. E como sempre, né, precisamos ressaltar aqui no país Bolsonaro, quando o presidente está perdendo a narrativa, aparece alguma coisa ruim para as redes dele, o que aparece? Eu ouvi o quê? Uma cortina de fumaça. E a cortina de fumaça da vez foi a instrumentalização da morte de um policial militar na Bahia, no domingo. O policial foi morto a tiros por colegas em frente ao Farol da Barra, em Salvador, depois de uma perseguição. Ele carregava um fuzil automático e fez dezenas de disparos para o ar na região turística.
tinha tudo para ser uma tragédia ainda maior. Houve tentativas de negociação por várias horas, mas segundo a Polícia Militar da Bahia, ele teve um surto psicótico e foi morto quando voltou a arma para os outros soldados e fez ali que ia atirar. Durante a madrugada, as redes bolsonaristas começaram o show que a gente conhece. As deputadas Bia Kicis e Carla Zambelli afirmaram que o surto aconteceu porque o policial em questão não queria controlar o fluxo de pessoas, que está restrito por conta das medidas de isolamento social impostas pelo governador da Bahia, Rui Costa. Entraram nessa retórica de crítica do Bolsonaro aos governadores dos estados. E elas foram seguidas por posts do Eduardo Bolsonaro e do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, o cara que quer passar a boiada. Então, juntaram, portanto, os alvos de sempre. O PT, de um lado, o partido do governador da Bahia, e de outro, os governadores e as medidas de isolamento. Teve gente que apagou o tweet, né? Como a deputada Bia Kicis, que a gente não pode esquecer, foi recentemente eleita presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Eu sempre falo dessa coisa de covardia, né? Porque posta e apaga. Além de poder ter cometido o crime, apaga o tweet. Chegarei no crime, mas primeiro eu preciso pontuar aqui que essa galera está se esforçando para criar uma narrativa paralela nas redes, para tentar tirar o foco dessas derrotas do presidente. E eles fazem isso sem nenhum cuidado com uma tragédia que aconteceu dentro da corporação da Polícia Militar da Bahia. Mais que isso, e aqui está o crime, eles estão incentivando a insubordinação e o motim, falando em desobediência de ordens do comandante da Polícia Militar, que é o governador. Então fica aí a questão, né? Porque a gente fala muito de responsabilizar as pessoas. Dá uma olhada no Código Penal Militar. Vamos lá. E é importante a gente prestar atenção nessa instrumentalização do sofrimento, porque em vez da gente discutir, em vez dos bolsonaristas fazerem propostas efetivas, práticas, de medidas de preservação da saúde mental dos policiais, né, de procurar dar atendimento aos policiais envolvidos, o bolsonarismo faz o quê, gente? Só o golpista no Twitter. Solução prática? Não tem nenhuma. O Bolsonaro fala tanto sobre como as polícias são parte da coalizão de sustentação do presidente, mas a gente precisa pensar que ele não parece tão interessado assim em defender interesses concretos dessas categorias. Porque a gente está discutindo prioridade para policiais na fila de vacinação. E depois que o Dória falou sobre isso, a gente discute de fato apoio e saúde mental? Não, a gente está causando na internet. É importante a gente prestar atenção nesses padrões de comportamento do governo Jair Bolsonaro. Isso porque ele finge que te defende, que defende os interesses de alguns grupos, mas é tudo da boca para fora. Na hora do vamos ver, não tem forças armadas, não tem olavista. Na hora que os aliados dele realmente precisam, pode ser policial também, ele tira o corpo fora. Os casos que a gente conversou aqui nesse vídeo hoje demonstram características muito marcantes do presidente Jair Bolsonaro. Ele vai trair os seus aliados para se salvar. Ele está ali defendendo o próprio interesse, o de mais ninguém, no máximo dos filhos. Mas para terminar, eu queria deixar só um último recado que vai ser um tom constante agora nos meus vídeos. O discurso mais difícil de Bolsonaro abandonar é aquele no qual ele afirma que ninguém deixa ele fazer nada. Sabe por quê? Porque ele precisa justificar o não ter feito nada, o não fazer nada. Então, eu falei pra vocês no começo do vídeo que na semana passada eu tava um pouco mais chateada. E, como sempre, o pessoal vem reclamar que eu tô pegando no pé do presidente, né? Só olhando pelo lado ruim. Mas tô melhorando. E eu tô vindo aqui com muita serenidade. Sabe pra quê? Pra pedir pra ele trabalhar. Porque assim, eu não sei vocês, né, que ainda apoiam muito o presidente, mas eu não gosto de pagar salário de alguém que não trabalha. Eu sei que governar é difícil. Mas foi o Bolsonaro que pediu para sentar na cadeira. Agora, a gestão é responsabilidade dele. Então não adianta ficar reclamando que não dá para fazer nada. Porque se ele não consegue fazer nada, ele não serve para estar lá. Vou dar um exemplo para vocês de quem tira o seu da reta na assunção de responsabilidades. Quem quer sentar na cadeira, receber, né, a glória, o pagamento, mas não quer fazer o trabalho. Vamos olhar o papinho do Bolsonaro de dizer que todo trabalho é essencial, para não ter que definir prioridades na vacinação. Desculpa para não ter que trabalhar, para não ter que escolher. Todo mundo concorda que os idosos são um grupo de risco e prioridade, mas e aí? E depois? Quem vai ser vacinado em seguida? Alguém vai ter que se responsabilizar por essa decisão. Tomar decisões é o que a gente precisa fazer quando a gente quer ser líder. Ser líder é assumir responsabilidades. Pra gente não falar do Bolsonaro, que eu sei que gera uma tensão, vamos pensar aqui na gestão de uma empresa.
cara te pede uma promoção, você é o dono da empresa. E ele te pede uma promoção para um cargo que tem ali como característica tomar decisões difíceis. Mas no dia D, na hora H, a gente não pode contar com ele. Ele se exime da responsabilidade. Você promoveu o funcionário porque ele pediu, disse que dava conta, e aí você diz para ele que ele vai ter que escolher 5 pessoas do departamento para demitir. Porque não tem mais dinheiro para pagar todo mundo. Sabe o que ele fala para você? Todo mundo é essencial. Não consigo fazer essa escolha. Não consegue fazer o que você foi contratado para fazer? Ele não está sendo útil. Você vai continuar pagando esse cara na sua empresa para ele te dizer que ele não consegue fazer nada? Viver tirando o corpo fora? Acho que não, né? Pelo menos se você entende um pouquinho de gestão. Então fica aí a dúvida, né? Se esse funcionário que a gente contratou para a presidência da República está sendo útil, está assumindo as responsabilidades, está fazendo o que tem que fazer. Ou se a gente está pagando o salário dele para ele falar que a vida é um inferno porque ele não consegue comer pastel e tomar caldo de cana. Se você se sente confortável em pagar o salário de uma pessoa que pediu seu voto para exercer uma função e passa o dia inteiro falando que não consegue exercer essa função, eu acho que você precisa pensar. E se você continua leal a uma pessoa que trai todos os seus aliados quando precisa fazer isso para se salvar, eu também acho que você precisa pensar um pouquinho. Vocês também acham que esse pessoal precisa refletir um pouco sobre as próprias escolhas? Deixa aqui nos comentários. E não se esquece de compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e deixar seu like.